Meus irmãos, existem implicações na vida cristã que são absolutamente diretas e óbvias. Na verdade, a grande maioria delas são assim. Por exemplo, novas criaturas, os crentes amam a lei de Deus, amam a sua palavra. Nós vimos isso na quarta-feira com o pastor Elivando. Eu acredito que ninguém, em essência, defenderia que os crentes podem ser indiferentes à palavra de Deus. Outra implicação óbvia do viver cristão é a respeito de como nós nos relacionamos. E isso nas mais diversas esferas da nossa vida. Como eu acabei de comentar, que nós veremos nesse parágrafo de Filipenses, essas esferas envolvem os próprios crentes, a igreja, né? Os não crentes, o Senhor, o nosso relacionamento com o Senhor. É difícil imaginar alguém que defenda a possibilidade de que aquele que nasceu de novo, de que aquele que passou por um nascimento sobrenatural, que nasceu da água e do Espírito, aquele que é uma nova criatura, esse possa enxergar da mesma forma o mundo, esse presente século e todos aqueles que nele vivem. Inclusive, enxergar a si mesmo de forma igual. Não é possível. Portanto, é difícil de imaginar também que alguém defenda que o crente ele possa se relacionar com estes que estão ao seu redor da mesma forma que antes. No entanto, meus irmãos, mesmo que estas e várias outras implicações da vida cristã sejam às vezes tão óbvias, elas precisam ser constantemente ensinadas a nós e reforçadas. Por que isso? Porque nós temos uma facilidade enorme, meus irmãos, de não aplicarmos diretamente a nós aquilo que nos é ensinado a respeito da vida cristã. Nós recebemos ensinamentos profundos, riquíssimos, impossíveis de serem fruto apenas de um mero raciocínio humano. Verdadeiros tesouros do mistério de Deus nos são ensinados. São ensinados por meio do Santo Espírito de Deus. Nos são ensinados, mas não nos ferem. Ou pelo menos não ferem os nossos corações como em outro tempo feriram. Como se os nossos corações fossem ficando calejados e insensíveis à palavra de Deus à medida que o tempo passa, à medida que nós caminhamos neste mundo como crentes. E por isso, meus irmãos, por talvez essa insensibilidade, nós esquecemos muito daquilo que nós recebemos. Muitas vezes, esses ensinamentos, eles apenas nos fazem cócegas, ao invés de perfurar e penetrar os nossos corações e nos deixar ofegantes diante de tão grande manifestação do poder de Deus ali, através da sua palavra. E aí nós esquecemos. E quando nós nos deparamos com uma situação do nosso dia a dia, uma situação onde nós devemos reagir como crente que somos, conforme o ensinamento que nós recebemos, nós muitas vezes falhamos. E falhamos, repito, porque nós não recebemos aquele ensinamento que foi dado como sendo dado pontualmente a nós. Atribuímos a qualquer outro, atribuímos a qualquer outra situação, mas não pontualmente a nós. O apóstolo Paulo, após finalizar um extenso e rico bloco de ensinamentos tanto teológicos quanto práticos, a respeito do viver a vida cristã de forma digna do Evangelho, e isso para se manter firme no Senhor. Esse bloco ele vai desde o capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 4, versículo 1, que foi o último versículo que nós vimos na última mensagem. Depois de tudo isso, o apóstolo Paulo faz uma última aplicação desses ensinamentos. Nesse texto de Filipenses capítulo 4, do versículo 2 ao 7, nós vemos mais uma vez como, à medida que o Evangelho avança em nós, esses ensinamentos que são profundamente teológicos, eles precisam ser vistos e confirmados através das nossas vidas, no nosso dia a dia, através dos nossos relacionamentos. À medida que nós crescemos na fé, meus irmãos,
A nossa mente e o nosso coração são cada vez mais moldados a Cristo. E isso vai mudando e tem que mudar radicalmente a forma como nós nos relacionamos. Logo, a implicação lógica disso é que se essa mudança não acontece, é porque nós não estamos crescendo. Nesse parágrafo, nós vemos 3 tipos distintos de relacionamentos, como eu já comentei anteriormente. Relacionamentos onde essa mudança radical deve acontecer e deve continuar acontecendo. O primeiro deles é com os crentes, nos versículos 2 e 3, que nós veremos hoje. O segundo deles é com os não crentes, nos versículos 4 e 5, principalmente o versículo 5. E o terceiro deles com o nosso Senhor, com o Senhor Deus. Na parte 1 dessa mensagem, que é a que nós refletiremos hoje, nós veremos, por meio de um tipo de exortação muito incomum e pessoal que o apóstolo Paulo faz na Epístola aos Filipenses, nós veremos como a forma de nos relacionarmos no meio do corpo de Cristo expõe aquilo que verdadeiramente nós temos aprendido. Expõe esse crescimento real na nossa caminhada cristã. Expõe a ferida causada em nossos corações pela palavra de Deus. Crentes maduros, meus irmãos, são maduros não simplesmente por estarem há mais tempo na igreja ou por ter um vasto conhecimento teológico, mas por apresentarem na prática da comunhão entre os santos a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus, como nós lemos aqui na liturgia. O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E isso em meio aos desafios diários que nós encontramos ao nos relacionarmos como corpo de Cristo que nós somos. Nós veremos hoje que, à medida que nós avançamos no Evangelho, que é o tema central da nossa série, à medida que nós avançamos no Evangelho, nós devemos nos relacionar de forma diferente com os santos, expressando no dia a dia, através de ações concretas, não de frases feitas ou de questões teóricas, mas através de ações concretas, a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus. Para isso, primeiramente eu vou fazer uma pequena retrospectiva panorâmica ao longo da Epístola aos Filipenses, onde Paulo trata dessa disposição de mente que houve em Cristo Jesus. E então depois nós veremos que 2 pontos que nós devemos apresentar em nossas ações cotidianas, essa disposição de mente, e então que nós devemos também auxiliar aqueles que por algum motivo, seja qualquer que esse motivo, aqueles que se desviam desse propósito, ou se desviam desse caminho de apresentar a mente que houve em Cristo Jesus. Nós vamos começar vendo o que o apóstolo Paulo tem ensinado sobre essa disposição de mente de Cristo até aqui, nessa Epístola aos Filipenses. E eu peço aos irmãos que fiquem com a Bíblia aberta na Epístola aos Filipenses, porque nós vamos ver alguns versículos que tratam disso. E isso é importante, meus irmãos, porque é nesse início do capítulo 4, principalmente nos versículos 2 e 3, também nos versículos 4 a 7, mas principalmente nesses versículos 2 e 3, que nós encontramos o clímax desses ensinamentos que foram dados, a aplicação mais direta e mais pontual desses ensinamentos. A partir de Filipenses 1, versículo 27, o apóstolo Paulo ele exorta enfaticamente os filipenses a viverem de modo digno do Evangelho. E isso para permanecerem firmes, permanecerem inabaláveis, sem retrocesso em sua caminhada, sem olhar para as coisas que para trás ficaram, como o apóstolo Paulo fala um pouco mais à frente na epístola, mas se manterem firmes, para também permanecerem unidos em um só espírito, como uma só alma, e também para que permaneçam lutando juntos pela fé evangélica. Logo em seguida, no capítulo 2, o apóstolo Paulo usa pela primeira vez nessa epístola essa palavra grega, frônesis, que ela não tem uma tradução equivalente no português, porque ela tem uma gama de significado muito ampla, mas ela traz a ideia de uma disposição de mente que leva a uma atitude
e isso de forma voluntária, coerente com o anseio do coração. Essa atitude resultante da disposição de mente não é forçada. Ela é um reflexo do coração, dos anseios daquele que toma essa atitude. Vamos ler os versículos de 2 a 4 do capítulo 2. Filipenses 2, do 2 ao 4. Completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Essa é a palavra que eu acabei de comentar. E ele aqui, o apóstolo Paulo aqui, não define que sentimento é esse, só diz que tem que ter o mesmo sentimento. Continua no versículo 3. Nada façais por partidarismo. Partidarismo aqui, meus irmãos, em uma mensagem anterior, nós vimos que dá uma ideia de egoísmo, de uma forma de agir de alguém que pensa pequeno, que pensa somente em si e não em um bem maior, não pensa nas coisas do alto. Então Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória. Vanglória aqui é orgulho. É uma ideia uma ideia superestimada de si mesmo. Paulo diz, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas, ao invés disso, por humildade. E ele caracteriza o que é humildade aqui, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, não tendo cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E para sustentar, meus irmãos, esse ensino tão forte, tão radical, o apóstolo Paulo traz logo em seguida o exemplo do Senhor Jesus Cristo, dos versículos 5 a 8. O apóstolo Paulo diz assim no versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento, aquela mesma palavra de novo. Agora sim ele diz qual é o sentimento que os filipenses deviam ter. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. O apóstolo Paulo está ensinando que o Senhor Jesus se esvaziou da sua glória por considerar a necessidade de outros superiores. E esses outros somos nós, os crentes. Por isso, ele se humilhou. Por isso, ele se fez servo. Ele obedeceu ao Pai para cumprir a sua missão, para resgatar os eleitos do Pai. Ele obedeceu até a morte e morte de cruz. Esse, meus irmãos, é o sentimento, é a disposição de mente, é a atitude que os filipenses deveriam ter. Era com esse sentimento que o coração deles deveria estar compromissado, que os anseios deles deveriam estar compromissados. E então no versículo 12 ainda do capítulo 2, o apóstolo Paulo escreve, assim, ou seja, a conclusão lógica desse ensino na vida dos filipenses seria, versículo 12, assim desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ou seja, sabendo disso, sabendo desse sentimento que vocês devem ter, e como esse sentimento é, porque ele foi demonstrado em Cristo Jesus, sabendo disso, avancem no Evangelho, cresçam, se esforcem para conquistar aquilo para o qual vocês foram eleitos. No versículo 13 ele continua, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. E aí ele fala mais uma vez em como as coisas devem ser feitas. Fazei tudo sem murmurações, sem reclamações, sem ingratidão. Fazei tudo sem contendas. Contendas aqui, meus irmãos, são disputas por opiniões diferentes. São disputas por entendimentos diferentes. Essas contendas não deveriam existir porque a disposição de mente que deveria estar neles, nos filipenses, era a de Cristo. É interessante que no capítulo 4, versículo 7, que nós veremos mais à frente, em outro dia, se o Senhor permitir, nesse versículo 7, o apóstolo Paulo promete aos filipenses que a paz de Deus, que excede todo entendimento, ou seja, todo raciocínio lógico que está de acordo com a mente deste mundo, por exemplo, a paz de Deus guardará como um guarda ali a postos a mente e o coração dos crentes em Cristo. Tendo a mente de Cristo, eles não poderiam agir com contendas.
Ele continua no versículo 15. Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Dessa ideia de pureza tanto externa como interna. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, como testemunhas vivas do Senhor Jesus Cristo, para esse mundo perdido. O apóstolo Paulo, ele continua nessa mesma linha de raciocínio, meus irmãos, falando sobre essa disposição de mente, no restante do capítulo 2 e no início do capítulo 3, enfatizando essa disposição de mente agora por meio de exemplos. Primeiro de Timóteo, como nós vimos, que cuidava dos interesses de Cristo e dos crentes e não dos seus próprios interesses. Por meio de Epafrodito, que esteve disposto a entregar a sua vida para servir ao apóstolo Paulo e aos filipenses. E por meio do próprio Paulo, que considerou tudo como perda para ganhar a Cristo, como nós vimos, para ser achado nele, para experimentar do seu poder e da comunhão dos seus sofrimentos, sendo dessa forma conformado a Cristo na sua morte. O testemunho que o apóstolo Paulo conta da sua trajetória, meus irmãos, antes e depois da sua conversão, como nós vimos no capítulo 3, ele mostra essa disposição de mente que houve em Cristo, existindo também em Paulo. E ele ensina lá nos versículos 13 e 14 do capítulo 3, que ao avançar nessas coisas, ao avançar nessa disposição de mente, ele prossegue para o alvo, morrendo para si mesmo, dia a dia, e vivendo para Cristo, ganhando mais de Cristo, crescendo nessa disposição de mente, crescendo nesse sentimento. Por isso ele diz lá no versículo 15 do capítulo 3, que todos aqueles que somos perfeitos, que nós vimos que quer dizer maduros, tenhamos esse sentimento. No final do capítulo 3, o apóstolo Paulo fala sobre a importância de avançar, de crescer nessa disposição de mente, como verdadeiros cidadãos dos céus. Porque não fazer isso, não crescer, não avançar nessa disposição de mente, é manter uma mente mundana, arraigada nesse mundo. Vamos ler os versículos do versículo 17 ao versículo 19 do capítulo 3. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Imitem essa disposição de mente. Por quê? Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Não são crentes. Estão entre nós, podem até pensar que são crentes, mas não são. E ele continua no versículo 19, o destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia. Então você deve se perguntar por que, Paulo? De onde vem tanta certeza a respeito desses? E ele responde, porque estes só se preocupam com as coisas terrenas. E esse preocupar aqui, meus irmãos, essa palavra que o apóstolo Paulo utiliza, preocupam, é a mesma palavra lá que é traduzida como sentimento, né? A disposição de mente. O que ele está dizendo é que estes, né, a disposição de mente destes é mundana. Os seus corações estão nesse mundo e não em Cristo. Por isso o destino deles é a perdição. Por isso eles vivem da forma como vivem. E no início do capítulo 4, mais uma vez o apóstolo Paulo faz o fechamento, né, a conclusão desse ensinamento, do seu ensinamento. Ele usa aquela mesma palavra que nós lemos lá nós acabamos de ler lá no versículo 12 do capítulo 2, que lá ele foi traduzida como assim, mas aqui é traduzida como portanto, né? É a mesma palavra. E essa palavra traz uma ideia de conclusão lógica desses ensinamentos. Uma conclusão que demanda uma resposta dos filipenses. Eles não podem ficar inertes a tudo aquilo que foi ensinado. No versículo 1 do capítulo 4, o apóstolo Paulo escreve: portanto, meus irmãos, amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, observem, deste modo, buscando e crescendo nessa disposição de mente, firmes no Senhor. Permanecei deste modo, firmes no Senhor. E então, depois de ensinar e reforçar e repetir a respeito dessa disposição de mente, desse sentimento que houve em Cristo Jesus, e depois de ensinar todas essas coisas e que isso deveria ser visto continuamente em todo crente,
o apóstolo Paulo chega ao caso, à situação, ao problema de Evódia e Sintique. Vamos ler os versículos 2 e 3 do capítulo 4, meus irmãos. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Depois de ensinamentos preciosos, o apóstolo Paulo ele faz um apelo pontual e pessoal, que não é comum em epístolas. Nas epístolas, né, que são direcionadas a igrejas, né, a muitas pessoas, geralmente esses chamados pessoais e pontuais não acontecem. E ele faz isso a duas mulheres que tudo que nós sabemos delas está nesses dois versículos, versículos 2 e 3. É muito comum, inclusive, meus irmãos, que as pessoas achem que Evódia e Sintique eram duas mulheres intrigueiras que estavam dando dor de cabeça em uma igreja modelo, como Filipenses, né? Como se mulheres triviais. Eu já ouvi, inclusive, comentários do tipo, quando você lê esses versículos, né, algo do tipo, eita, vamos falar agora sobre as fofoqueiras de Filipenses, né? Mas na verdade, as mulheres da Macedônia no primeiro século eram, de uma forma geral, respeitadas, diferente do que acontecia em muitos outros lugares. E elas eram respeitadas por sua liderança e sua fibra. Os irmãos podem lembrar de Lídia, lá em Atos 16. Lídia, que era rica e respeitada, foi ela quem deu todo o suporte para Paulo iniciar uma igreja em Filipos, cedendo inclusive a sua própria casa. A maioria dos bons comentários de Filipenses levantam inclusive a possibilidade de que essas mulheres, Evódia e Sintique, eram pessoas de grande influência na igreja de Filipos, como que líderes. Claro que não eram pastoras, não é isso, mas assim como Lídia, elas eram mulheres que eram pilares daquela igreja. Eram mulheres de grande influência nessa igreja. É possível, inclusive, segundo alguns comentaristas, que Epafrodito tenha levado essa questão para o apóstolo Paulo para que ele desse um parecer final a respeito do desentendimento que havia entre elas. E isso principalmente por conta dessa grande influência delas. Essa questão estaria causando divisões na igreja, grandes problemas na igreja. Mas a resposta dada às duas foi que elas deviam pensar concordemente no Senhor. E mais uma vez, meus irmãos, o apóstolo Paulo usa essa palavra, frônesis, né? A palavra que nós vimos que é traduzida como sentimento, ou como disposição de mente. O apóstolo Paulo está mostrando aqui a elas que a solução para o problema delas é que elas tenham ou apresentem a disposição de mente que houve em Cristo Jesus. Essa exortação curta, lembrando disso, então, observando para essa palavra que o apóstolo Paulo usa, para todo esse contexto, nós devemos observar que por trás dessa exortação curta está todo um pacote de ensinamentos que foram dados e que nós acabamos de rever. Ensinamentos que estão centrados na disposição de mente que houve em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, ele tinha preparado toda uma base para tratar esse problema pontual. Nós não sabemos qual era o tipo ou o motivo do desentendimento entre essas mulheres, mas o fato, meus irmãos, é que Evódia e Sintique não estavam apresentando a mesma disposição de mente que houve em Cristo Jesus. O que existia ali era uma disputa da carne, da forma de pensar que é encontrada nesse mundo. Mesmo sendo crentes, nós vamos ver que isso não resta dúvida sobre isso, mesmo sendo crentes, úteis ao Evangelho, mulheres valorosas, as suas mentes e corações estavam obscurecidas com a disposição de mente que é encontrada neste mundo. Ao invés de uma considerar a outra como superior, ao invés de humildade e postura de serva uma da outra, elas estavam agindo com contenda, com vanglória e partidarismo. Essas mulheres crentes, experimentadas na fé, cujo valor já havia sido atestado pela igreja, elas estavam colocando a si mesmas como mais importantes
que a igreja, que o evangelho, que o próprio Senhor Jesus Cristo. O ponto principal que nós vemos aqui, meus irmãos, é que crentes maduros também caem. Por isso, todos precisam ser constantemente ensinados e pastoreados. Mesmo crentes maduros podem fraquejar, podem cair na ilusão do ego, por exemplo. Podem estar cheios de ensinamentos, advertências, cheios de experiências anteriores e ainda assim, em certo momento da vida, negligenciar o fato de que se tudo isso não for expressado na forma como nós nos relacionamos com os nossos irmãos, tudo isso se torna inútil. Se nós não somos capazes de passar por cima do nosso orgulho, de sofrer o dano para o bem maior da igreja, para o avanço do evangelho, não é a disposição de mente de Cristo que nós estamos vivenciando. E isso precisa ser visto e corrigido, porque é isso que nos diferencia dos filhos desse mundo, meus irmãos. Evódia e Sintique eram crentes ativas, valorosas e de grande bravura. Elas eram constantes no serviço ao Senhor. Lá no versículo 3, o apóstolo Paulo diz que juntas se esforçaram comigo, com Paulo, no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus. Juntas, elas evangelizaram junto de Paulo, elas lutaram, elas batalharam. E não só com Paulo e não só com Clemente, mas com qualquer outro que trabalhasse em favor do Evangelho. Não era porque era Paulo, também não era porque era Clemente, mas era porque era o Evangelho. Elas lutavam pelo Evangelho. Essas mulheres eram guerreiras do Evangelho. E esse se esforçaram, que o apóstolo Paulo utiliza aqui, meus irmãos, significa literalmente lutar lado a lado, como soldados lutam. Mesmo em meio às grandes dificuldades de pregar o evangelho em uma província romana tão orgulhosa da sua cidadania, como Filipos era, e nós vimos lá em Atos 16, os grandes problemas que o apóstolo Paulo teve junto com seus cooperadores ali por conta da pregação do evangelho, mas mesmo diante dessas dificuldades e das perseguições que viriam logo em seguida e que acabaram muitas vezes entristecendo os irmãos em Filipos, essas mulheres não se intimidaram. Eram crentes. Paulo tinha certeza disso. E a expressão que ele utiliza no final do versículo 3, onde ele diz, cujos nomes se encontram no livro da vida, essa expressão inclui a essas duas mulheres e certifica os leitores dessa epístola dessa certeza que Paulo tinha de que elas eram crentes. Mas mesmo sendo crentes, mesmo tendo tanta experiência e vivência no Evangelho, essas mulheres estavam sendo derrubadas pelo ego. Certamente, meus irmãos, muitos líderes e muitas igrejas dos nossos dias, eles iriam sugerir que cada uma fosse servir ao Senhor da sua maneira em um local diferente, que se distanciassem e esse problema seria resolvido. Mas Paulo diz não. O mandamento que Paulo dá, a resposta que Paulo dá àquelas duas mulheres é: exerçam a disposição de mente que houve em Cristo Jesus no meio da igreja. Relacionem-se olhando para o exemplo dele. Diminuam para que ele apareça nas vidas de vocês. Os filipenses e nenhum crente, nós não podemos pensar, meus irmãos, ou de alguma forma sermos levados a pensar que essa disposição de mente mundana, cheia de contenda e partidarismo, pode ser aceitável no viver cristão. Pode ser tolerada em função de quem a está praticando, ou em função da possibilidade de simplesmente separar tais pessoas. Não é aceitável. O exemplo da disposição de mente que houve em Cristo Jesus, que nós vimos lá no capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 8. Este é o juiz de todos os nossos problemas de relacionamento. Quando você se sente injustiçado,
ou afrontado, ou humilhado em alguma situação que aconteça entre os santos, que aconteça na igreja, é para esse exemplo de Cristo que você deve olhar, não para você mesmo. O exemplo de Cristo, a disposição de mente que houve em Cristo Jesus, é o juiz dos nossos problemas de relacionamento. O apóstolo Paulo, ele exorta Evódia e Sintique a solucionar esse desentendimento entre elas, mantendo a mesma disposição de mente, o mesmo sentimento que houve em Cristo. No entanto, o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui também que elas não deveriam fazer isso sozinhas. Esse é o nosso terceiro ponto. Nós precisamos entender que devemos auxiliar aqueles que se desviam desse propósito, que se desviam dessa disposição de mente. No versículo 3, o apóstolo Paulo diz, versículo 3 do capítulo 4, né? A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. O apóstolo Paulo especifica que elas devem ser auxiliadas na solução desse problema, meus irmãos. E eu quero ver com os irmãos dois aspectos desse pedido do apóstolo Paulo. O primeiro deles é a respeito dessa palavra, desse verbo auxiliar. O apóstolo Paulo usa essa palavra, auxilies, a forma como ele escreve, né, de forma a transmitir um desejo intenso de que esse fiel companheiro de jugo auxilie continuamente as duas mulheres. A forma como o apóstolo Paulo escreve deixa claro que elas devem ser auxiliadas dia após dia até que o problema seja resolvido. Não há possibilidade aqui de desistir de ajudar essas mulheres. Além disso, essa palavra vem de uma raiz que traz uma ideia de agarrar, de prender algo. Essa palavra ela traz uma ideia de ação, meus irmãos, de movimento, de empenho. A ação de auxiliar essas duas mulheres, essas duas crentes, ela não poderia ser simplesmente teórica, mas ela deveria ser prática também. Exigiria esforço e envolvimento. O apóstolo Paulo não está pedindo aqui algo do tipo, dá uma força lá para aquelas mulheres, manda uma mensagem, diz que tudo vai ficar bem. Não, não é isso. O apóstolo Paulo está dizendo que é preciso colocar a mão na massa. É preciso ajudar se unindo àqueles que serão ajudados, para que todos, juntos, realizem uma determinada atividade que não poderia ser realizada somente por aqueles que precisam ser ajudados. Essa palavra ela só é utilizada nesse mesmo sentido aqui em Filipenses e no Evangelho segundo Lucas. Vamos abrir, por favor, Lucas capítulo 5. Vou focar principalmente no versículo 7. Lucas capítulo 5, não desmarca Filipenses, tá? Lucas capítulo 5, no versículo 7, nós encontramos lá o relato, né? Nesse parágrafo nós encontramos o relato da pesca milagrosa de Cristo. E no versículo 7, Lucas diz o seguinte, escreve o seguinte: então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. Ajudá-los aqui é essa palavra que lá em Filipenses é utilizada como auxiliá-los, né? E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. O apóstolo Pedro e outros pescadores, eles passaram a noite sem conseguir pescar nenhum peixe, e o Senhor manda que eles lancem as redes mais uma vez. O apóstolo Pedro fica ali relutante, mas ele lança, e então ele apanha uma quantidade tão grande de peixes que as redes estavam se rompendo, e ele, juntamente com os companheiros que estavam no seu barco, eles não conseguiam puxar aquela rede. Então, como nós vimos no versículo 7, ele faz sinal para que os companheiros de outro barco os ajudem. Assim, meus irmãos, da mesma forma como a ajuda para puxar as redes, nesse versículo 7, né, que é a mesma palavra, não podia ser superficial, não podia ser feita à distância, não podia ser feita lá do outro barco com palavras de incentivo, né? Tipo, vocês vão conseguir, botem mais força aí que vocês vão conseguir puxar essa rede. Da mesma forma que
essa ajuda não poderia acontecer assim, de forma tão superficial. A ajuda, o auxílio prestado a Evódia e a Sintique exigia um envolvimento profundo. O ponto do apóstolo Paulo é que aquele ou aqueles que as ajudaria precisava tomar o problema que estava acontecendo entre elas como um problema seu, como um problema pessoal seu, ou como um problema da igreja. E realmente era, meus irmãos. O desentendimento de Evódia e Sintique era um problema da igreja, porque a igreja é um corpo, e o problema de um membro afeta todo o corpo. Você precisa entender, meu irmão, assim como eu preciso entender que o pecado, o seu pecado, por exemplo, por mais que não seja visto ou por mais que não seja conhecido pelo restante da igreja, sempre afetará toda a igreja, porque nós somos um corpo. A sua imaturidade, a sua falta de crescimento, a falha em manifestar cada vez mais a mesma disposição, essa disposição de mente que houve em Cristo Jesus, afeta todo o corpo. É interessante que o pessoal mais antigo tem a ideia lá das coisas remosas, né? Mas quando você está com um canto de unha inflamado lá no dedinho do pé, todo o corpo vai deixar de desfrutar daquela carne de porco saborosa, né? Por quê? Porque é remoso. Você não diz, eu vou comer aqui e o dedo lá, o dedinho que se vire. Você jamais vai dizer isso sem ter que arcar com as consequências, né? Considerando que o porco é remoso mesmo. E esse entendimento de que a sua caminhada cristã, de que o seu viver cristão afeta diretamente toda a igreja, precisa estar muito claro na sua mente. E precisa gerar um senso de responsabilidade em você, meu irmão, para que as suas escolhas, para que as suas fraquezas, para que os seus maus momentos não tragam prejuízos irreparáveis a algum outro irmão. Prejuízos ao corpo. Evódia e Sintique, por exemplo, eram mulheres experimentadas na fé. Muito provavelmente, elas eram espelhos para muitos irmãos, imitadas por muitos irmãos. O problema delas não era somente delas. Muitos poderiam cair por conta desse problema delas. O seu problema não é somente seu, meu irmão. Quando você avança no evangelho, você puxa outros com você. Você puxa o corpo com você. Da mesma forma, quando você não cresce, a igreja não cresce. A igreja não desenvolve. O segundo aspecto desse pedido que o apóstolo Paulo faz, que eu gostaria de analisar com os irmãos, é a respeito de quem deveria auxiliar Evódia e Sintique. Quem é esse fiel companheiro de jugo? O apóstolo Paulo ele não diz quem é o companheiro de jugo, o fiel companheiro de jugo. E é até estranho porque nesses dois versículos, versículo 2 e 3, ele nomeia especificamente todos que são citados diretamente. Existe muita especulação, é claro, a respeito de quem seria esse fiel companheiro. Alguns dizem que é Epafrodito, outros dizem que é Timóteo, ou Silas, ou Lucas. Alguns outros teólogos dizem que é um homem chamado Sísigos, que é essa palavra traduzida como companheiro aí, né? No grego a palavra Sísigos é traduzida como companheiro, como se ali Paulo estivesse utilizando um nome próprio, ao invés de um adjetivo. Em todas essas suposições, nós encontramos argumentos favoráveis e desfavoráveis, e não é possível afirmar de forma categórica quem seja. Mas existe um comentário, um teólogo, né, Moisés Silva, que é um teólogo muito competente, escreveu um comentário exegético de Filipenses, de uma série muito respeitada, Baker, e ele traz uma resposta bem interessante, meus irmãos, para esse problema. Moisés Silva, ele propõe, como uma interpretação mais sensata desse versículo, que o apóstolo Paulo está convidando um grupo de membros da igreja em Filipos, usando aqui uma figura de linguagem, talvez aqueles que ele chama lá no capítulo 3, versículo 15, de crentes maduros, né, quando ele diz: todos, pois, que somos perfeitos, né? Ele coloca um grupo ali de crentes nesse meio. Então, Paulo estaria
convocando esses irmãos a se mostrarem companheiros fiéis, se mostrarem parceiros leais, como nós podemos encontrar em outras traduções, companheiros que dividem o mesmo jugo no trabalho do Evangelho. Moisés Silva, ele argumenta, inclusive, que isso, essa forma de utilizar a figura de linguagem, né, esse estilo literário, foi utilizado pelo apóstolo Paulo em outras epístolas, né? Não seria a primeira vez que ele utilizaria uma pessoa no singular para se referir a vários destinatários de uma carta. Ele faz isso em Romanos, capítulo 2, ele faz isso em 1 Coríntios, em Gálatas. E além disso, essa interpretação ela é interessante por conta do contexto de toda a epístola, que chama os crentes à unidade. Embora ele não utilize essa figura de linguagem do corpo, mas ele o tempo todo chama os crentes a serem um só corpo, tendo a mesma alma, a mesma disposição de mente, o mesmo espírito. Independente se esse fiel companheiro, se ele fosse um indivíduo ou um grupo de pessoas maduras da igreja, o fato aqui, meus irmãos, que não pode passar desapercebido, é que a igreja ela é responsável por auxiliar os crentes. A igreja em Filipos era responsável por auxiliar aquelas mulheres. Essa é uma responsabilidade da igreja, seja por meio dos pastores, seja por meio dos crentes de uma forma geral. E todos nós, todos os membros de uma igreja precisam estar cientes dessa responsabilidade, tanto para cumprir essa responsabilidade, auxiliando a outros crentes, como também, meus irmãos, e muitas vezes nós esquecemos disso, para aceitar essa responsabilidade da igreja, quando nós somos aqueles que necessitamos de auxílio. Para crentes, meus irmãos, para membros de uma igreja, não existe essa história de invasão de privacidade. É claro que eu não estou dizendo aqui que o pastor ou qualquer outro irmão vai ficar fuçando na sua vida o tempo todo, grudado no seu pé, caçando os seus erros, apontando e dando pitaco em tudo que você faz. Não é isso, mas você precisa estar ciente que o seu problema, por exemplo, com a imoralidade, ele não é só seu. Que o seu problema com a ira, com a insubmissão, né, com a avareza, não é só seu. O seu problema com os seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, não é um problema da família, onde pastor ou igreja nenhuma mete a colher. Não é assim que funciona. O seu emprego que te faz deixar de ter comunhão com os santos, ou que te coloca em um ambiente que vem cada vez mais te enfraquecendo na fé, não é um problema pessoal seu, porque tudo isso afeta diretamente o corpo. E é na igreja, é nesse pastoreio, nessa supervisão mútua, que o Evangelho avança em nós e nos capacita a sermos instrumentos do avanço do Evangelho nesse mundo caído, para que o reino de Deus avance. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele encharcou essa epístola de ensinamentos a respeito do viver cristão, a respeito da identidade em Cristo, da disposição de mente de Cristo, né, e que o crente deve apresentar. Não faltou ensinamento aqui para resolver o problema de Evódia e Síntique, mas mesmo assim ele pede que alguém, seja um pastor, uma pessoa específica de Filipos, ou seja um grupo de pessoas, que as ajudasse. Muitos atualmente têm sustentado a ideia de que ser crente sem viver uma vida cristã em uma igreja local é possível. Usam canais do YouTube, usam meios virtuais dos mais diversos, e esse período de pandemia revelará muitos desses desigrejados incubados aí, né? Outros visitam mega igrejas, ou até mesmo em igrejas pequenas se escondem de uma comunhão mais próxima, para evitar esse tipo de pastoreio que é tão invasivo, segundo estes. Mas vídeos no YouTube, visitas rotineiras a mega igrejas e até mesmo
bons sermões fielmente pregados, fielmente entregues em igrejas sadias, tudo isso, meus irmãos, não é suficiente para que nós continuemos crescendo no Evangelho. É preciso caminhar junto como corpo. É preciso ser pastoreado. É preciso igrejar. É preciso que esses sermões que são ensinados, meus irmãos, eles possam apresentar ensinamentos que são vistos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Tudo que nós aprendemos precisa se tornar prática de vida. A disposição de mente que houve em Cristo Jesus e que você sabe que você deve mantê-la, que deve apresentá-la, que você sabe que agora ela é sua, ela precisa ser vista em suas atitudes, em seus anseios, em suas renúncias, em seus relacionamentos com os santos, auxiliando e sendo auxiliado pelos santos, colidindo muitas vezes com aqueles que são ainda mais difíceis de trato do que você, para que você possa então ter a oportunidade de receber o dano, olhando para o bem maior da igreja e ser transformado à imagem de Cristo Jesus. À medida que o Evangelho avança em nós, meus irmãos, ele nos transforma, ele nos molda, e não de acordo com os padrões desse mundo, não de acordo com a disposição de mente que existe nesse mundo, com as preocupações desse mundo, mas de acordo com Cristo. E isso necessariamente será visto e sentido por aqueles que se relacionam conosco. Seja na igreja, seja fora da igreja, seja no lugar mais íntimo do nosso ser, diante do nosso Senhor. Isso precisa ser visto. A disposição de mente que houve em Cristo Jesus, ela precisa ser vista em cada crente. Isso, meus irmãos, não é algo que possa ser escondido. Não é. Na próxima oportunidade que nós tivermos, com a graça do Senhor, nós meditaremos um pouco mais sobre como essa disposição de mente que houve em Cristo, né, que é descrita lá no capítulo 2, ela influencia a forma como nós nos relacionamos. E nós veremos também como ela influencia a forma como nós testemunhamos de Cristo. Nós veremos, com a graça do Senhor, como essa disposição de mente em nós testemunha da nossa fé e nos faz como luzeiros nesse mundo caído, expondo a nossa confiança em Deus, o nosso Senhor, e não em nós mesmos. Que nós possamos continuar crescendo, meus irmãos, no Evangelho, avançando no Evangelho. Que essa disposição de mente que o apóstolo Paulo tanto ensina aqui em Filipenses, que o apóstolo Paulo mostra que fez parte do plano de salvação de Deus e que deve estar presente em cada um dos crentes, que ela possa ser vista em nós, para a edificação da igreja, para o testemunho de Cristo nesse mundo, para que nós agrademos ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus, nosso Senhor e Rei, Senhor, nós te agradecemos por tua tão grande bondade e misericórdia em cuidar de todos nós que não somos merecedores, nós que não temos valor nenhum em nós mesmos, mas nós sabemos, Pai, que por conta de Cristo Jesus, o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem nos fortalecido e nos guardado, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a continuarmos crescendo na fé. Nos ajuda, Senhor, a vivermos de maneira coerente com a Tua Palavra. Que a Tua Palavra, Senhor, fira os nossos corações. Que nós não consigamos, Senhor,
ouvir a tua palavra, sermos ensinados pelo Senhor, ouvir a tua voz e nos mantermos inertes a isso, Senhor. Quebra as barreiras que ainda se levantam em nós. Nos ajuda, Pai. Nós somos totalmente necessitados e carentes do Senhor. Nos ajuda, Senhor, para que, com humildade, considerando os nossos irmãos superiores a nós mesmos, considerando, Senhor, o avanço do Teu Evangelho, o avanço do Teu Reino, muito mais importante que nossas vidas, que nós, Senhor, sejamos encontrados fiéis. Que a disposição de mente que houve em Cristo Jesus possa ser vista em nós, mesmo que isso doa, Senhor. Mesmo que isso nos traga sofrimento momentâneo e provação momentânea. Mas nós cremos, de acordo com a esperança que nos foi dada, que logo esse sofrimento passará e logo nós estaremos contigo, Senhor. Logo nós estaremos com o nosso Senhor. Essa é a esperança que nos sustenta. No nome de Cristo Jesus nós choramos, Senhor. Amém.